Doida, né, do Fluminense, né? Fez um primeiro tempo, na minha opinião, muito bom, até sofreu o gol de empate, depois deu uma desorganizada. No segundo tempo voltou nessa mesma batida, desorganizado, poderia ter sofrido um terceiro gol num contra-ataque ali, que talvez complicasse ainda mais a partida, mas o Renato usou bem o banco de reservas hoje, eu achei. O Nonato entrou bem no jogo, o Keno entrou bem no jogo, e esses dois personagens acabaram mudando a história da partida, né? O Keno fez o quarto gol, o Nonato fez o gol de empate, então o Renato usou bem o banco, como eu disse, e os caras entraram e deram uma resposta. Agora, é muito importante que o Fluminense olhe para dentro um pouquinho, veja o que aconteceu. Não pode, durante um primeiro tempo tão bom, tão dominante, você sofrer 2 gols e ter que subir uma ladeira depois super íngreme por erros do próprio Fluminense. O Fluminense complicou um jogo que estava na mão do Fluminense. Mas bem, o importante foi que o time foi resiliente, conseguiu buscar o resultado. Acho que fisicamente os times brasileiros estão fazendo muita diferença nessa Copa do Mundo de Clubes. Hoje aqui deu para ver claramente, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o Fluminense muito superior. Virou baile funk, tá uma festa por aqui. Foi mais sofrido do que vocês imaginavam. Porra, foi sofrido pra caraca, mas a gente ganhou, cara. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, foi 4! Foi 4! Eu achei que ia escapar um palavrão por aqui, mas passou batido. Vamos falar aqui com vocês. Meu Deus do céu, quanto sofrimento, menina. Oi. Quanto sofrimento nesse jogo. Não interessa, vai ser campeão. Vai ser campeão. Não, pode secar à vontade. É a troca do Flu. O pessoal tá confiante agora na liderança do grupo, depois de muito sofrimento, Luiz. Mas agora a festa aqui vai longe. Virou rave, virou baile funk. O tricolor tá felicíssimo por aqui, Luiz. Muito obrigado, Lívia Laranjeira. Achei que ele voltaria com o Samuel As opções Xavier, são, assim, é compreensível que o Renato queira escalar um time mais agressivo, mais ofensivo contra o Ulsan que fez contra o Borussia Dortmund. Mas talvez ele tenha passado um pouco do ponto nisso, né? Não só na escalação, mas como na proposta do time em campo. Repito, na hora que o Ganso perde o gol, estão os 2 laterais ao mesmo tempo no ataque. Está o Thiago Silva na intermediária de ataque. Só tem um zagueiro, que é o Freitas, e o Martinelli um pouquinho mais perto ali, que é quem acompanha o início do contra-ataque, mas não mata a jogada. É assim, não, beleza, eu vou conseguir controlar. No futebol mais competitivo, você vai e mata a jogada. Primeiro você não tenta o toque de letra ali. E depois você para a jogada e você volta com... Como o Fluminense fez contra o Borussia Dortmund. Com pegada. Eu acho assim, na minha cabeça. E ali o Samuel Xavier foi muito bem contra o Borussia. Sim. Porque ele estava sempre naquela retaguarda e não passava. Marcou forte. Eu, na minha cabeça, o Fluminense foi para o intervalo perdendo. É verdade. Perdendo por 2-1 de virada. É muito difícil tentar explicar isso para o torcedor, mas eu voltaria no segundo tempo com um terceiro volante e não com o Everaldo. Para ter controle do meio de campo, ter a segurança de que eu não vou tomar mais contra-ataque e aí poder dar liberdade aos outros jogadores para que subam ao ataque. O controle do meio de campo tinha, que você realmente evitaria contra-ataque e daria liberdade para o controle disso, a segurança, uma segurança de evitar aqueles contra-ataques. E agora, vocês que estão com a bola aí, joguem. Que eu vou segurar aqui esse meio. Como a gente conseguiu segurar contra o Borussia. Mas não foi a opção dele, ele continuou suscetível, vulnerável e deu sorte. Aquele lance do Fábio, muito pouco, não foi pênalti. Sim. E tem uma outra finalização também que vai para fora, né? Sim, eles tiveram ali 2, teve uma outra com uma defesa sensacional. Mas ele já estava 4-2, o jogo já estava mais resolvido. Mas você toma o terceiro gol ali, aí o Borussia já vira líder. Às vezes é detalhe, é uma coisinha de nada, mas lá eu até anotei aqui, né, durante o jogo, esquema com 3 zagueiros se mostra, com 3 volantes se mostra o mais acertado para o Fluminense nesse. Não, e aí é bom pensar nisso para o jogo contra o Mamelodi. Eu queria chegar nisso aí, meu povo. Porque é um time muito mais agressivo. O Mamelodi é mais agressivo. É mais difícil e eles vão precisar vencer o jogo para classificar. E eles acreditam que eles podem se classificar mesmo. É um time que joga com muita personalidade. Eles vão para cima. Vão para cima. Eles cometeram muitos erros defensivos hoje contra o Borussia, né? Entregaram lá os 3 gols pro Borussia. Principalmente o gol de empate, né? Daquele jeito. Mas, até o final, mesmo que estavam perdendo por 4-1, foram buscar o 4-3, não foi isso? Sim. Vou jogar. O Borussia tô perdendo, vou jogar. Vou lá.
Então, diante de um time como esse, porque hoje eu falava agora há pouco, do que eu achei uma certa falta de ambição do Ulsan. Não vai ser o caso do Mamelodi. O Mamelodi vai querer o jogo. Vai dar espaço para o Fluminense. Eu acho que o Fluminense tem condição de ganhar o jogo nisso. Mas o Fluminense não pode brincar de se defender tão mal como se defendeu hoje. Eu acho que nós não começamos, quer dizer, começamos bem, depois demos uma caída. O adversário se aproveitou, virou a partida, conversamos no vestiário, organizamos o time novamente, buscamos o gol, empatamos, buscamos o gol da vitória, conseguimos, depois fizemos o quarto que nos deu a tranquilidade. Acho que valeu o grupo pela atitude que eles tiveram, principalmente no segundo tempo, por virar uma partida tão difícil. Você falou que esse jogo ia ser difícil. Você pensou que ia ser tão difícil assim? Quando a gente fala que é difícil, não tem mais futebol fácil para ninguém, né? Você tem que estar concentrado, focado durante os 90 minutos, porque no momento que você desfocar, as coisas acontecem. Foi o que aconteceu no final do primeiro tempo. Nós não ficamos focados do jeito que nós deveríamos e tomamos a virada. No intervalo nós conversamos, acertamos, voltamos com outra atitude no segundo tempo e conseguimos a vitória, que nos dá uma tranquilidade a mais. 4 gols, 4 pontos e 4 dias até o terceiro jogo. Me fala, o que é o pensamento, mentalidade indo para o último jogo? Eu acho que o importante era a gente fazer o nosso dever hoje, conseguir uma vitória, difícil, mas conseguimos. E a partir da manhã a gente começa a pensar na última partida, o que a gente precisa, que o nosso objetivo é conseguir a classificação. Obrigado. Qual foi o papo com o Renato, porque o time está precisando de alguém como você, né? 1 contra 1, bem, indo para cima, pro drible e acabou que deu certo. Como ele veio com a proposta de contra-ataque que tem linha baixa, eu estava prestando no jogo, a gente tem que jogar pelos lados e ficar bem aberto. O Renato falou que no momento que a gente entrasse no jogo, para me ficar aberto, para me encarar o lateral, eu fiquei feliz pela minha entrada, pelo meu jogo. Eu, como você falou, entrei para poder ajudar a equipe a mudar o resultado e fico feliz pelo gol e pela vitória. Foi talvez um dos seus melhores jogos, se não o melhor esse ano? Sim, acho que foi o melhor jogo desse ano. E o gol? De cabeça, de vez em quando sai de cabeça também, né? Então, acabei de falar com os meninos ali, os meninos, nunca faz gol de cabeça. Eu falei, quando eu entro na área eu faço gol de cabeça. Agora vem cá, Keno, pela sua experiência, assim, esse é daqueles jogos traiçoeiros, que se dá um mole e acaba saindo daqui com uma derrota ou um empate que seria muito ruim para o Fluminense. Então, mas quando a gente saiu na frente ali, a gente estava no banco de reserva, a gente estava sempre falando que jogar sempre é perigoso, a gente sabe que esse time está no Mundial, não é à toa. E uma bola que eles foram e conseguindo contra-ataque, conseguiram fazer o gol, mas a gente conseguiu tomar a virada, a gente voltou pro vestiário e ninguém ficou no desespero, a gente sabia que qualquer momento a gente podia empatar e virar o jogo com tranquilidade, então o Renato passou para a gente isso, a gente voltou, fez o segundo e terceiro gol. A classificação está bem encaminhada? Embolou agora, né? Agora a gente tem que jogar final quarta-feira como se fosse a final que a gente possa sair classificado.